George Harrison, o Beatle quieto, nem sempre foi assim. Quando Yoko Ono invadiu seu mundo, foi ele quem levantou a voz. Ele alertou John, confrontou-a diretamente. Ele viu o fim se aproximando muito antes de todo mundo. Durante as sessões de Let It Be, algo se quebrou dentro dele. Após um almoço em 10 de janeiro de 1969, ele proferiu 5 palavras e foi embora. Aquele simples adeus significou tudo. George sabia que os Beatles tinham acabado, e ele sabia exatamente quem havia contribuído para sua destruição. Da miséria à lenda. George Harrison nasceu em 25 de fevereiro de 1943 em uma casa humilde no número 12 da Arnold Grove, Wavertree, Liverpool. A casa tinha apenas uma chaminé para combater o frio glacial e o banheiro era externo. Uma realidade comum para as famílias trabalhadoras da época, mas que dificultava a vida. Liverpool ainda ostentava as cicatrizes dos bombardeios da Segunda Guerra Mundial. Famílias como os Harrison tiveram que viver com o racionamento até 1954. Comida, roupas e combustível eram bens preciosos. George cresceu nessas condições difíceis. Mas em vez de amargurá-lo, elas lhe infundiram uma força e humildade que o acompanhariam para sempre, mesmo quando se tornou um dos homens mais famosos do planeta. Sua mãe, Louise, adicionou um elemento incomum a essa infância humilde. Durante a gravidez, ela ficou fascinada com a cultura indiana. Sintonizava a rádio índia, ouvindo os sons estranhos e belos de citares e tablas. Isso era algo raro em um lugar como Liverpool, onde a maioria das pessoas se limitava à música ocidental sem nem saber. Louise deu a George um primeiro vislumbre de algo que moldaria seu futuro. Muito antes de conhecer Ravi Shankar ou viajar para a Índia, George já havia sido tocado pela música e pelo espírito do Oriente. A curiosidade de sua mãe plantou uma semente que germinou em seu amor vitalício pela filosofia e meditação indianas. O rugido do rock and roll. Quando George tinha cerca de 12 ou 13 anos, tudo mudou durante um simples passeio de bicicleta. Enquanto pedalava perto da casa de um vizinho, ouviu Heartbreak Hotel, de Elvis Presley, através de uma janela aberta. O som o atingiu como um raio. O rock and roll parecia selvagem e cheio de promessas. Naquele momento, a música deixou de ser algo de fundo. George, de repente, viu uma saída da pobreza. Aquela música o fez sonhar com uma vida maior, cheia de guitarras e aventuras. Foi a faísca que o colocou no caminho para se tornar músico. A escola não o interessou muito depois disso. No Liverpool Institute, ele teve dificuldades e não se saiu bem nos estudos. Mas, enquanto seus professores podiam ver um fracasso, George estava ocupado aprendendo algo mais importante. Ele mergulhou na música de Carl Perkins, Little Richard e Buddy Holly. Ele se sentiu atraído pelo som rockabilly de Perkins, a energia selvagem de Little Richard e o trabalho engenhoso de guitarra de Buddy Holly. Enquanto outras crianças memorizavam fatos, George estava aprendendo a fazer magia com 6 cordas. Suas notas baixas não o detiveram. Elas o impulsionaram para a frente. Aos 14 anos, ele havia economizado dinheiro suficiente para comprar sua primeira guitarra, uma acústica Zenith. Ele aprendeu a tocar ouvindo discos repetidamente, copiando o que ouvia. Ele não teve aulas ou professores sofisticados. Em vez disso, ele teve determinação. Ele tocou até seus dedos doerem, dominando acordes e estilos que mais tarde o ajudariam a mudar a história da música. Essa dedicação adolescente não apenas o transformou em um grande guitarrista, isso o tornou destemido para experimentar novos sons, como o sitar, que ninguém mais no rock estava tocando. O encontro que mudou o mundo. Aos 14 anos, outro acontecimento que mudou sua vida ocorreu. Ele conheceu Paul McCartney no Liverpool Institute. Paul tinha 15 anos. Eles se tornaram amigos graças ao amor compartilhado pela nova música rebelde que vinha da América. George era quieto e se concentrava na guitarra. Paul era talentoso e cheio de ideias.
Juntos, eles sonharam com um futuro diferente. Em um ano, Paul apresentou George a John Lennon, e essa simples amizade se tornou o começo de algo que mudaria o mundo. Em março de 1958, George se juntou aos The Quarrymen como guitarrista principal com apenas 15 anos. A banda era uma criação de John Lennon, mas George trouxe novas habilidades e energia. Ele impressionou John tocando o complicado instrumental Ronchi durante uma audição em um ônibus. Embora George fosse mais jovem que os outros, seu talento compensou. Sua chegada ajudou a moldar o som da banda e os colocou no caminho que os transformaria nos The Beatles. A verdadeira prova chegou em Hamburgo, Alemanha, entre 1960 e 1962. A banda tocava por horas todas as noites, às vezes até 8 horas seguidas, em clubes rudes cheios de multidões barulhentas. Eles viviam em pequenos quartos sem janelas atrás do palco e mal ganhavam o suficiente para comer. A experiência foi brutal, mas os deixou mais fortes. Eles aprenderam a cativar a multidão e se tornaram uma banda mais coesa. Quando voltaram para Liverpool, estavam prontos para qualquer coisa. Em 1962, eles tomaram uma decisão que surpreendeu os fãs. Pete Best, seu baterista, foi demitido. O que o destino reservaria para esses jovens que já haviam desafiado tanto? A noite que chocou a América. Em 9 de fevereiro de 1964, um evento ficaria para sempre gravado na memória da América. The Beatles subiram ao palco do The Ed Sullivan Show. E naquele instante, eles mudaram tudo. John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr deixaram de ser apenas 4 jovens de Liverpool para se tornarem lendas vivas. Naquela noite, 73 milhões de pessoas os assistiram. Mais de 60% das televisões ligadas nos Estados Unidos sintonizaram o evento. Foi o maior acontecimento televisivo que o país havia presenciado até aquele momento. A CBS foi inundada com 50 mil pedidos de ingressos, apesar de haver apenas 728 assentos disponíveis. As pessoas estavam desesperadas para fazer parte da história. The Beatles tocaram 5 músicas, e quando tocaram I Want to Hold Your Hand, a multidão enlouqueceu. Até as filhas do vice-presidente Richard Nixon estavam no estúdio. O país inteiro ainda estava de luto pela morte do presidente Kennedy, ocorrida apenas meses antes. The Beatles trouxeram alegria, trouxeram esperança. Aquela noite não foi apenas sobre música, foi o início de algo novo. A Beatlemania varreu o país. A invasão britânica havia começado. Domínio sem precedentes. Em 4 de abril de 1964, The Beatles alcançaram algo que ninguém mais havia conseguido. Ocuparam as 5 primeiras posições da lista Billboard Hot 100 simultaneamente. O número 1 foi Can't Buy Me Love. O número 2, Twist and Shout. O número 3, She Loves You. O número 4, I Want to Hold Your Hand. E o número 5, Please Please Me. Somente naquele ano, 34 músicas dos Beatles chegaram ao Hot 100 e 6 delas alcançaram o número 1. Eles não dominavam apenas as paradas de singles. Seus álbuns Meet the Beatles e Introducing the Beatles ocuparam o primeiro e segundo lugar na lista de álbuns. Por uma semana, metade das 10 melhores músicas da América pertencia a eles. Ninguém se aproximou desse recorde por quase 60 anos. E quando alguém finalmente igualou a marca em 2021, foi na era do streaming. The Beatles haviam conseguido isso com discos que as pessoas saíam para comprar. Aquela semana demonstrou que eles não eram apenas populares, mas imparáveis. A voz oculta de George Harrison. George Harrison, o Beatle tranquilo, encontrou sua voz em 1963. Enquanto estava doente no quarto de um hotel em Bournemouth, ele escreveu Don't Bother Me. Ele a chamou de uma música bem ruim, mas significou o mundo para ele. Provou que ele podia escrever. A música foi incluída em With the Beatles no Reino Unido e em Meet the Beatles nos Estados Unidos.
Ela soava diferente das músicas de Lennon e McCartney. Mais sombria, mais melancólica. Foi um pequeno passo, mas deu a George a coragem para continuar escrevendo. Um dia, ele daria ao mundo clássicos como While My Guitar Gently Weeps. No entanto, fazer parte dos Beatles não foi fácil para ele. Suas músicas sempre eram deixadas de lado. A maioria dos álbuns tinha apenas 2 ou 3 faixas de Harrison. No final da década de 1960, ele havia escrito tanto que mostrou ao produtor Phil Spector literalmente centenas de músicas. Clássicos como All Things Must Pass e Isn't It a Pity não chegaram aos discos dos Beatles. Ele se sentia preso. Ele disse que esperar que suas músicas fossem ouvidas era como estar constipado. Durante as sessões de Let It Be, foi demais. Ele saiu. Quando voltou, nada era o mesmo. Seu álbum de 1970, All Things Must Pass, finalmente mostrou ao mundo o que ele havia guardado por tanto tempo. A música de George não foi a única coisa que o distinguiu. Em 1965, durante as filmagens de Help, ele ouviu-o citar pela primeira vez. Ele ficou fascinado. Comprou um e o usou em Norwegian Wood. Essa música mudou tudo. Foi a primeira vez que um sitar apareceu no pop ocidental. O som era novo, misterioso. Outras bandas o copiaram. Logo, sitares foram ouvidos em músicas de The Rolling Stones, The Byrds e Donovan. O sitar barato de George da Oxford Street ficou famoso. Em 2024, foi vendido em um leilão por mais de $53 mil. O sitar abriu as portas para um novo mundo de música para ele. O encontro transcendental. O encontro com Ravi Shankar em 1966 mudou ainda mais a vida de George. George era uma estrela do rock de Liverpool. Ravi era um respeitado mestre indiano. Eles vieram de mundos diferentes, mas se conectaram profundamente. Ravi viu o quão sério George era sobre aprender. George viu o quão espiritual e sábio Ravi era. George queria se mudar para a Índia e estudar em tempo integral. Ravi o aceitou como seu aluno, algo que poucos estrangeiros haviam conseguido tão rapidamente. Eles viajaram juntos pela Índia. George aprendeu que dominar o sitar exigiria anos de prática diária. Ainda assim, seu vínculo cresceu. Ravi o ensinou sobre música, vida e a alma. Em 1968, George levou os The Beatles para a Índia. Eles ficaram em um ashram em Rishikesh para aprender meditação transcendental. Queriam paz, queriam respostas. Escreveram 48 músicas lá em apenas algumas semanas. Mas a tensão tomou conta deles. Lennon ficou inquieto. A rotina estrita os esgotou. A viagem foi o momento mais criativo de suas vidas, mas também o princípio do fim para a banda. Então veio o escândalo. O Maharishi que os ensinava foi acusado de fazer insinuações a mulheres no ashram. Lennon, furioso, perdeu o controle. Que consequências esse episódio sombrio traria para o destino da maior banda de todos os tempos? O adeus a um guru e o rugido de um Beatle tranquilo. A peregrinação à Índia, que prometia paz e transcendência para os The Beatles, terminou em um amargo escândalo. Maharishi, o que você fez? Escreveu furiosamente John Lennon. Magoados e desiludidos, os Fab Four abandonaram a Índia. Lennon, em um ataque de raiva, renomeou a música Maharishi para Sexy Sadie. George Harrison, embora ainda acreditasse na meditação, sentia-se dilacerado pela traição. A viagem, sem dúvida, havia alterado para sempre a dinâmica da banda. Após a Índia, George mergulhou ainda mais na consciência de Krishna, entoando o Hare Krishna diariamente e ajudando a difundir o mantra por todo o mundo. Em 1969, ele produziu Hare Krishna Mantra, que alcançou a 12ª posição no Reino Unido. Seu sucesso, My Sweet Lord, não era apenas uma música, mas uma oração, e ele doou milhões ao movimento Krishna. George Harrison sempre se sentiu o tranquilo dos The Beatles, mas em 1968, ele executou um movimento ousado que mudou tudo. Ele escreveu
While My Guitar Gently Weeps. A ideia lhe veio após ler o I Ching, e ele sentia uma profunda tristeza pela falta de amor no mundo e pela crescente tensão dentro da própria banda. Ele acreditava que ninguém levava suas músicas a sério. Então ele fez algo impactante. Convidou Eric Clapton, amigo íntimo e guitarrista superestrela, para tocar o solo principal na faixa. Os The Beatles quase nunca permitiam que estranhos tocassem em seus discos, mas desta vez, a presença de Clapton forçou John Lennon e Paul McCartney a finalmente ouvirem. A atmosfera no estúdio se transformou. A música, gravada em setembro de 1968, tornou-se uma obra-prima. O solo de Clapton e a letra assombrosa de Harrison a transformaram em uma das melhores músicas dos The Beatles. Isso mostrou ao mundo que Harrison era tão talentoso quanto Lennon e McCartney. Mas as coisas dentro da banda continuavam a desmoronar. Em 10 de janeiro de 1969, durante as sessões de Let It Be, Harrison chegou ao seu limite. Depois de uma manhã de ensaios no Twickenham Studios, ele disse chega. As maneiras controladoras de Paul, a distância de John e a constante presença de Yoko Ono o levaram ao limite. Depois do almoço, ele se envolveu em uma discussão acalorada. Então, ele se levantou e disparou. Nos vemos nos clubes. E foi embora. Os The Beatles tentaram continuar sem ele. Chegaram a brincar com a ideia de trazer Eric Clapton para substituí-lo, mas era evidente que a banda estava em crise. O estúdio se tornou um lugar estranho naquela tarde. Eles improvisaram sem rumo com Yoko cantando. Parecia que os The Beatles não eram mais os The Beatles. Naquele mesmo dia, Harrison voltou para casa e escreveu Wah, Wah. O título era uma indireta para a dor de cabeça que seus colegas de banda estavam lidando. A música atacava os sorrisos falsos e o estresse em que ele se sentia preso. Foi a maneira dele de dizer que havia terminado com as bobagens. Quando a gravou para seu álbum solo, All Things Must Pass, em 1970, foi a primeira faixa que ele gravou. A gravação foi monumental. Contou com Clapton, Ringo Starr, membros do Badfinger e um som massivo que abafou as memórias dos The Beatles. A música capturou sua raiva e sua liberdade. Harrison não voltou para os The Beatles sem fazer exigências. Ele disse a eles que tinham que deixar Twickenham e gravar no Apple Studios. Ele não queria mais conversas sobre shows ao vivo e queria uma forma de trabalhar nova e mais relaxada. A banda concordou. Suas condições permitiram que eles terminassem Let It Be e até mesmo tocassem um último show juntos, o famoso show no telhado. Mas todos podiam ver as rachaduras. Os The Beatles só podiam continuar se seguissem os termos de Harrison. Mais tarde naquele ano, Harrison finalmente obteve o respeito que merecia. Sua canção, Something, tornou-se o primeiro single de Harrison. Ela dividiu um disco com Come Together de Lennon no álbum Abbey Road. Inspirada em sua esposa, Pattie Boyd, Something era pura e bela. Frank Sinatra a classificou como a melhor canção de amor dos últimos 50 anos. Fãs e críticos concordaram. Harrison havia provado que pertencia ao topo, bem ao lado de Lennon e McCartney, Yoko Ono e a fratura final. Mas as tensões continuavam a crescer. Harrison havia sido honesto desde o início sobre Yoko Ono. Ele lhe disse que ela tinha uma má reputação em Nova York e que irradiava más vibrações. John Lennon admitiria mais tarde que Harrison disse isso diretamente na cara dele. Harrison não estava sendo cruel. Ele estava dizendo o que muitos pensavam, mas não ousavam dizer. Yoko quebrou a regra mais importante dos The Beatles. Nada de namoradas ou esposas no estúdio. Ela se sentava ao lado de John, sussurrando-lhe enquanto eles trabalhavam. Paul tentava manter a calma brincando sobre isso. Mas Harrison sentiu isso mais profundamente. Ela havia mudado seu espaço, seu vínculo. Um pequeno momento resumiu tudo. Durante as sessões de Abbey Road, Yoko pegou um biscoito do armário do alto-falante de Harrison. Ele explodiu. "Aquela cadela!" ele gritou.
Todos ficaram imóveis. Não se tratava do biscoito. Tratava-se de respeito, de limites e de quanto tudo havia mudado. Harrison sentiu que a presença de Yoko foi a gota d'água. Quando ele deixou a banda naquele dia de janeiro de 1969, ele escreveu em seu diário: "Saí dos The Beatles." Era simples, mas dizia tudo. A banda que ele amava tinha ido embora. O grupo unido de garotos de Liverpool não existia mais. Os The Beatles haviam terminado como costumavam ser. Harrison viu isso claramente, mesmo que os outros ainda não quisessem encarar. O que aconteceu em seguida foi como o rompimento de uma barragem. Por anos, George Harrison havia esperado em silêncio enquanto o mundo se concentrava nas canções de Lennon e McCartney. Agora que os The Beatles haviam terminado, ele e os outros se apressaram em compartilhar a música que havia sido mantida trancada. O mundo estava prestes a descobrir o verdadeiro gênio de George Harrison. As canções de George Harrison assombraram o mundo. Os fãs finalmente ouviram a magnitude do talento que ele havia escondido. Seu gênio, antes relegado a um segundo plano, brotou com força incomum. Para dar forma à sua nova música, George recorreu a Phil Spector, o lendário produtor famoso por seu muro de som, uma técnica de gravação rica e em camadas que preenchia cada espaço com música. Juntos, eles trabalharam no álbum solo de George, All Things Must Pass. Spector transformou as simples demos de George em canções grandiosas e poderosas. Eles adicionaram cordas, corais e baterias estrondosas. O álbum contou com estrelas como Eric Clapton e membros do Badfinger. Quando as pessoas ouviram canções como My Sweet Lord e What Is Life, souberam que George não era mais apenas o Beatle tranquilo. Ele havia encontrado sua verdadeira voz. Quando All Things Must Pass foi lançado em novembro de 1970, foi um álbum triplo, um dos primeiros de seu tipo, com mais de 20 músicas. A música era rica, emotiva e profundamente espiritual. Os críticos disseram que era superior a grande parte do trabalho que os The Beatles haviam produzido em seus últimos anos. O álbum demonstrou ao mundo que George era um gênio por direito próprio. Continua sendo uma das grandes obras solo de qualquer Beatle. A amarga batalha legal, My Sweet Lord, tornou-se um sucesso massivo. Foi a primeira canção solo de um Beatle a alcançar o número 1 na América em 1970. Mas seu sucesso veio acompanhado de problemas. A editora de um sucesso de 1963, chamado He's So Fine, processou George, alegando que ele havia copiado sua melodia. Após anos nos tribunais, o juiz decidiu que George a havia copiado sem intenção. Em 1981, George pagou os 587 mil Harleys para resolver o caso. Mais tarde, ele brincou sobre isso em uma canção chamada This Song. A experiência foi dolorosa, mas George sentiu que a mensagem de My Sweet Lord importava mais do que o processo. George também mostrou seu coração de outra maneira. Em 1º de agosto de 1971, ele e Ravi Shankar organizaram o concerto para Bangladesh. 2 shows foram realizados no mesmo dia no Madison Square Garden, com 40 mil participantes. Eles arrecadaram quase 250 mil Harleys naquele dia e milhões mais com a venda de álbuns e filmes. Foi o primeiro grande concerto de rock beneficente, inspirando eventos posteriores como o Live Aid. George demonstrou que a música podia ajudar a curar o mundo. A queda de um idílio. Mas sua vida pessoal estava desmoronando. George surpreendeu seus amigos mais próximos ao ter um caso com Maureen Starkey, a esposa de Ringo. Maureen havia se casado com Ringo em 1965. Agora, no início da década de 1970, ela frequentemente estava na casa de George. Uma noite, Pattie Boyd, a esposa de George, os descobriu juntos atrás de uma porta fechada. Ela bateu na porta enquanto George ria de dentro. Quando ele abriu, agiu como se nada tivesse acontecido. Pattie disse que foi naquele momento que ela soube que seu casamento havia terminado. As coisas pioraram em um jantar.
Diante de todos, George disse a Ringo: "Sabe, Ringo, estou apaixonado pela sua esposa." A sala ficou em silêncio. Maureen correu e se trancou no banheiro. Ringo, com o coração partido, só conseguiu dizer: "Melhor você do que alguém que não conhecemos." John Lennon mais tarde chamou isso de incesto. Foi assim que a traição foi profunda. A irmandade dos The Beatles havia se partido em 1000 pedaços. Na véspera de Ano Novo de 1974, George disse a Patty que queria o divórcio. Foi um final cruel para um ano doloroso. Patty já havia começado a sair com Ronnie Wood, mas a maneira como George terminou tudo a feriu profundamente. O divórcio foi finalizado em 1977. Riscos empresariais e uma generosidade inesperada. A vida de George Harrison depois dos The Beatles foi uma jornada cheia de riscos, desamores, triunfos e quase tragédias. Em 1974, ele tentou tornar seu sonho de apoiar novos músicos uma realidade, criando a Dark Horse Records. Ele queria ajudar artistas como Ravi Shankar e Splinter, enquanto controlava sua própria música. Mas não foi fácil. O primeiro acordo do selo com a A&M Records desmoronou. Quando Harrison perdeu um prazo importante para um álbum devido a uma hepatite, a A&M o processou em $10 milhões e cortou laços. Isso foi um grande revés. Ele já havia gastado os $3 milhões em artistas da Dark Horse, mas apenas a música Costa Fine Town, do Splinter, se tornou um sucesso modesto. Harrison teve que devolver um adiantamento de $1 milhão e se apressou em assinar com a Warner Brothers bem a tempo para seu álbum 3313. O que começou como um projeto esperançoso para apoiar outros se tornou uma dura lição sobre o negócio da música. Em 1978, Harrison mostrou ao mundo sua coragem e generosidade. O filme A Vida de Brian, do Monty Python, estava prestes a ser cancelado quando a EMI Films se retirou no último momento. Harrison não permitiu. Ele hipotecou sua amada casa Friar Park para arrecadar os $3 milhões e fundou a Handmade Films. Sua única razão, ele brincou, era que ele realmente queria ver o filme. O risco funcionou. A Vida de Brian arrecadou os $21 milhões somente nos Estados Unidos. A Handmade Films chegou a produzir alguns dos filmes cult britânicos mais queridos, como Os Bandidos do Tempo e Withnail and Eu. O salto de fé de Harrison ajudou a salvar o cinema britânico em um momento em que ele estava em apuros. Sua vida pessoal foi igualmente dramática. Harrison se casou com Pattie Boyd em 1966, depois de conhecê-la nas filmagens de A Hard Day's Night. Mas o relacionamento deles se desfez sob o peso da fama, das infidelidades e de suas buscas espirituais. Seu amigo íntimo, Eric Clapton, se apaixonou profundamente por Boyd, escrevendo a icônica Layla sobre seu anseio por ela. O triângulo amoroso desses ícones do rock, um capítulo tão sombrio quanto fascinante, estava prestes a explodir. Um triângulo amoroso lendário. Quando Pattie Boyd finalmente deixou George Harrison em 1977 e se casou com Eric Clapton em 1979, a situação poderia ter destruído uma amizade icônica. Em vez disso, Harrison compareceu ao casamento e até brincou sobre ser seu cunhado esposo. Boyd se tornou a musa por trás de canções imortais como Something de Harrison e Layla e Wonderful Tonight de Clapton. As cartas que ele escreveu para ela foram vendidas por mais de os $3,6 milhões em 2024, demonstrando o quanto sua história ainda fascina o público. À medida que os anos passavam, Harrison lutou para igualar o sucesso de seus antigos companheiros de banda. Seus álbuns em meados dos anos 70 não impressionaram a crítica nem tiveram boas vendas. Ele era visto como o Beatle quieto, que não se encaixava mais. A doença e a exaustão durante sua turnê de 1974 deixaram sua voz rouca e seu álbum Dark Horse foi apressado e mal recebido.
Harrison se retirou dos olhos do público e se concentrou no cinema e em projetos pessoais. Não foi até os Traveling Wilburys, no final dos anos 80, que ele realmente voltou a encontrar seu caminho. A voz de Harrison nunca se recuperou totalmente. O tabagismo e anos de esforço danificaram sua garganta. Sua turnê de 1974 foi especialmente dolorosa. A laringite o deixou lutando para cantar e seus críticos foram severos. Os anos de atuação cobraram seu preço e, em 1997, ele foi diagnosticado com câncer de garganta. Ele o superou no início, mas o câncer de pulmão o seguiu em 2001, espalhando-se para seu cérebro. Mesmo enquanto sua saúde falhava, Harrison permaneceu positivo. Ele disse a seus fãs: "Não vou morrer ainda. Sou muito sortudo." O retorno triunfal. O retorno que ele alcançou com Cloud9 em 1987 foi simplesmente surpreendente. Depois de anos fora das paradas, Harrison voltou com vendas de platina e um sucesso número 1 nos Estados Unidos, Got My Mind Set on You. Essa música, uma versão de uma faixa de R&B de 1962, o reintroduziu a uma nova geração. Sua colaboração com Jeff Lynne tornou Cloud9 fresco e emocionante, provando que Harrison ainda podia competir na era da MTV. Ele adotou os vídeos musicais e When We Was Fab se tornou um sucesso divertido e nostálgico, cheio de referências aos The Beatles. Em 1988, Harrison ajudou a formar os Traveling Wilburys, com Bob Dylan, Tom Petty, Jeff Lynne e Roy Orbison. Começou com uma música, Handle with Care, que era boa demais para ser desperdiçada. Em 10 dias, eles gravaram um álbum completo que se tornou um grande sucesso. A mistura de talento e amizade do grupo criou algo mágico, embora tenha durado pouco tempo. Uma fé inabalável e o horror da véspera de Natal de 1999. Ao longo de tudo, Harrison permaneceu fiel às suas crenças espirituais. Ele meditava, praticava yoga e continuou vegetariano de 1968 até sua morte. Falava frequentemente de sua busca por Deus e via todas as religiões como parte da mesma verdade. Apesar da fama, ele manteve seu coração focado na paz. Mas essa paz foi estilhaçada da forma mais brutal. Em 30 de dezembro de 1999, um homem chamado Michael Abram invadiu a casa de Harrison e o esfaqueou mais de 40 vezes. O pulmão de Harrison colapsou e ele esteve perto da morte. Sua esposa Olivia lutou contra o agressor com um abajur e até agarrou seus testículos para detê-lo. A polícia chegou bem a tempo. Harrison disse mais tarde que sentiu sua vida escoar enquanto ele jazia sangrando. Os médicos disseram que foi um milagre ele ter sobrevivido. O ataque deixou cicatrizes mais profundas do que as feridas físicas. Eric Clapton disse que Harrison nunca mais foi o mesmo. Ele se tornou recluso e o trauma pareceu quebrar a calma que ele tanto se esforçara para encontrar. Não muito depois, seu câncer retornou. Keith Richards acreditava que o ataque enfraqueceu tanto Harrison que ele não conseguiu lutar contra a doença. George Harrison faleceu em 29 de novembro de 2001, aos 58 anos. Rodeado por sua família e ouvindo música de sitar, ele deixou o mundo em paz. Suas cinzas foram espalhadas no rio Ganges, como ele havia desejado. Sua mensagem final foi simples e verdadeira. A vida é frágil como uma gota de chuva sobre uma folha de lótus. Um lembrete poético da beleza efêmera da existência de um homem que, apesar das tempestades, sempre buscou a serenidade. Com a serenidade, com a serenidade, com a serenidade.